Olá a todos, me chamo Nicolas e estou aqui apresentando um pequeno resumo da matéria de transmissão de dados, o resumo da unidade 1. Embora este daqui seja um vídeo destinado a um trabalho colegial, eu espero que as pessoas da comunidade externa também se beneficiem desse pequeno trabalho. Aqui apresentaremos em duas partes. Primeiro, os conceitos básicos, onde discutiremos o que são as redes de computadores, entre elas a internet, que é a principal delas, e o que são protocolos e como eles permitem a comunicação entre diferentes dispositivos e garantem que a internet funciona como deveria. Depois iremos falar sobre a arquitetura de camadas. Discutiremos também seus protocolos e alguns modelos que utilizamos na arquitetura de redes, entre eles o modelo OSI e o modelo TCP/IP. Então, vamos iniciar. Primeiro, o que é uma rede de computadores? Bem, nós dizemos que quando os computadores eles estão todos conectados uns aos outros, trocando informações, eles estão em uma rede. Isso nós definimos como uma rede de computadores. Ela serve para várias coisas, entre elas transmitir informações importantes relacionadas a entretenimento, vídeos, mensagens, textos, e entre outros formatos, com o objetivo de facilitar o nosso trabalho ou facilitar a comunicação entre pessoas, principalmente isso. Como ele funciona? Bem, para que uma rede possa funcionar, é preciso que nós tenhamos algumas peças-chave. Entre elas, precisamos dos hosts. Hosts são sistemas finais de uma rede de computadores. Eu e você, quando acessamos em sites, somos os hosts. São os nossos computadores que rodam as aplicações, como por exemplo, quando rodamos um servidor que roda uma aplicação web, ou ainda um computador como o nosso, que pede uma requisição para um servidor e que envia essa requisição para um host. Além disso, nós precisamos dos enlaces, que são as conexões feitas entre os sistemas finais. Os enlaces podem ser feitos de várias formas, seja por fios de cobre, cabos de fibra ótica ou até mesmo ondas de rádio. É interessante notar que de todos esses métodos, o mais rápido e talvez o mais eficiente seja na utilização da fibra ótica. A ideia de poder transmitir dados, e no caso da internet, bits, através de ondas eletromagnéticas, tem sido um dos mais eficientes. Afinal, isso daí é uma questão física. A luz é a coisa mais rápida do universo, então nada pode superar a velocidade da luz. O que nos deixa isso aí como uma das melhores formas de transmissão de dados. Além dos enlaces, nós precisamos também de outros equipamentos que permitem a conexão entre os hosts, entre eles os roteadores. Eles são comutadores de pacote na camada de rede, que são responsáveis entre conectar linhas de transmissão e enviar os seus pacotes para outros locais, outros hosts. Nós já falamos aqui algumas características delas. Nós temos hosts, enlaces, roteadores. Mas que mais características nós temos? Como ela funciona? Bem, isso vai depender da rede, mas quase todas elas compartilham o mesmo modelo. Por exemplo, quando falamos da internet, o que já vamos descrevê-lo, o modelo cliente e o servidor é o mais implementado. Os hosts, que eles podem ser divididos entre clientes e servidores, onde os servidores são responsáveis pelo envio de informação
e os clientes são responsáveis por receber a informação. E todas essas outras partes, os enlaces e os roteadores, facilitam que essa informação chegue até nós. Eu falei agora há pouco sobre a internet, mas afinal, o que é a internet? A internet, definida usualmente como uma rede mundial de computadores, é bem mais do que uma rede. Ela é uma rede de redes, conectando milhares ou mesmo milhões e bilhões de computadores ao redor do mundo. Geralmente, a internet se sobressai sobre as demais redes, pois nenhuma outra rede de computadores tem milhões, mais do que alguns milhões de computadores conectados a ela, o que torna uma ferramenta bastante útil se queremos que nossa informação seja repassada para mais pessoas. A internet como conhecemos hoje foi fundada por volta de 1969. Primeiro, uma ideia do Departamento de Defesa americano que pretendia com que, mesmo que uma localidade ou alguma região que era responsável por transmitir informações fosse atacada, ainda assim haveriam outras que permaneceriam funcionando, permitindo assim a conexão entre diferentes partes. E hoje em dia ela evoluiu para o que temos hoje, como uma iniciativa civil. Agora, o que são protocolos? Os protocolos são utilizados abrangentemente em todas as redes de computadores. Então, defini-los é um passo importante para entendermos um pouco mais sobre elas. A melhor forma de entendermos seria fazendo uma analogia humana. Nós, seres humanos, estamos utilizando protocolos o tempo todo. Quando vamos trabalhar, nós temos protocolos de vestimenta e protocolos de ações que devemos tomar. Por exemplo, nós temos que ter modos ao conversarmos com nossos colegas de trabalho ou até com nosso chefe. Primeiro dizendo, caso queiramos falar com ele, primeiro dizendo oi, um pequeno cumprimento e depois repassando a informação que queremos. Da mesma forma, a internet tem algo parecido com os protocolos que utilizamos usualmente no dia a dia. Esses protocolos definem o formato da informação, como ela vai ser enviada e quais características ela deve ter. Ela às vezes pode determinar o tipo da informação, determina se haverá confiabilidade, ou seja, se haverá a confirmação ou não do recebimento de dados. É graças aos protocolos que podemos garantir que os computadores se comuniquem. São os protocolos que viabilizam a comunicação. Sem eles, não poderíamos garantir que a informação chegaria ao que seria enviada. Afinal, entre as diversas tecnologias, como é que poderíamos garantir que elas seriam utilizadas adequadamente? São os protocolos e suas regras que definem isso. Entre os protocolos mais importantes, se não o mais importante, estão os protocolos que trabalham juntos, o TCP/IP. O protocolo TCP, cuja abreviação de Transmission Control Protocol, protocolo de controle de transmissão, é responsável por fazer o envio das mensagens. Ele que determina o formato e a confiabilidade, garantindo que a informação chegará do outro lado. Além disso, temos o protocolo IP, que é o protocolo de endereçamento, que é também uma abreviação para Internet Protocol, protocolo de internet. Ele funciona como se fosse um endereço de uma casa. É graças a esse endereço que nós podemos saber exatamente para onde mandar a informação. No caso, quem deverá saber para onde será mandada a informação seria o host. É a união desses dois protocolos TCP e IP que permite o envio e recebimento de mensagens. Uma das formas de facilitar o nosso estudo
é a criação de modelos. Modelos são representações de mundo. É graças aos modelos que podemos estudar mais detalhadamente as coisas e termos uma base melhor para elas. Por exemplo, nós temos modelos de mundo que permitem que a gente estude os astros mais facilmente. Da mesma forma, com a internet crescendo cada vez mais e se tornando cada vez mais complexa, com os diferentes sistemas finais conectados a ela e diferentes protocolos que trabalham muitas vezes unidos uns aos outros, modelos de camadas são essenciais para nós estudarmos. Entre esses modelos, nós temos o modelo OSI, um modelo de camada, um modelo que utilizamos como referência quando falamos em arquitetura de rede está o modelo OSI. O modelo OSI ele é dividido em 7 camadas, onde a primeira é a camada de aplicação, onde rodam as aplicações, como por exemplo nossos vídeos, uma aplicação web em geral, seguido pela camada de apresentação, que é ela que é responsável por pegar os dados da camada de aplicação e fazer uma espécie de tradução para levar para a camada de baixo. A camada de sessão, que é responsável pela troca de dados entre os hosts. E a camada de transporte, que segmenta os dados e realiza uma espécie de controle de fluxo e de confiabilidade. Tem a camada de rede, que é a camada de endereçamento de dados. A camada de ligação de dados, que também é conhecida como enlace de dados, que é ela que é responsável pelo controle de fluxo e pela correção de erros que podem ocorrer da camada física. E por fim a camada de física, que é onde ocorrem coisas como o cabeamento e a transmissão de dados do meio físico. O modelo OSI hoje em dia é apenas utilizado como padrão. Ele não é aplicado na prática, é apenas como um modelo de arquitetura. Alguns atores até discordam sobre ele ser ou não uma arquitetura de camadas, já que ele não especifica exatamente quais são os protocolos que irão rodar em cada uma dessas camadas, mas apenas define sua estrutura. Por fim, o modelo que utilizamos hoje em dia, que é o modelo TCP/IP. Ele basicamente retira algumas camadas do modelo OSI e junta as que foram retiradas. A camada de apresentação e aplicação vira apenas a camada de aplicação. A camada de transporte permanece, a camada de internet permanece e a camada de enlace, a camada de enlace de dados se junta com a física. Então agora o modelo ele tem apenas 4 camadas. A camada de aplicação, onde roda as nossas aplicações, camada de transporte, que é responsável pelo controle de fluxo e segmentação de dados, camada de internet para endereçamento e a camada de acesso à rede, onde está ali a camada física e a de enlace de dados. Um outro modelo também muito utilizado, que se baseia no modelo TCP/IP, está no modelo cliente-servidor, onde, como já foi relatado, esse modelo ele utiliza, onde o modelo cliente-servidor se refere aos hosts. Um host será o servidor que é responsável pelo envio de dados, e o outro será um cliente que é responsável pelo recebimento de dados. Para estabelecer uma comunicação no modelo cliente e servidor é necessário uma espécie de aperto de mão de 3 vias, onde é primeiro enviada uma mensagem para saber se está pronto para o envio de dados, que por sua vez o servidor ele retorna, né, dizendo que está tudo ok, e aí sim é enviado outra mensagem confirmando e requisitando um certo dado. É isso. Muito obrigado a todos que assistirem. Espero que tenham gostado e até mais.